Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Aproveite agora este momento e compartilhe os links do YouTube da nossa igreja, o Facebook. E neste momento, adore ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. Temos a participação especial de uma amiga, Glória Leite. Ela estará aqui conosco para adorar ao nosso Deus juntamente conosco. Lembre-se de que Deus está no controle de todas as coisas. E aquieta o seu coração, porque Ele quer sempre o melhor para nós. Às vezes fico a sós a meditar e surgem pensamentos de temor, e o mal me vem, e ao Senhor oro então, e deixo tudo em suas mãos. Se meus olhos não podem mais ver, Cristo tem poder. E se o problema impossível for pra mim, Cristo tem poder. Mas se Jesus quiser mudar tudo aquilo que sonhei, não me importo, pois o seu querer é bem melhor. Eu prefiro confiar, pois Cristo tem poder. E às vezes as coisas vão ficando assim tão difíceis que você fala: meu Deus, aonde tu estás? Meu Deus. Quando é confuso meu viver e penso como pôde Deus de mim se esquecer, não ouvir meu clamor, e dele fico a duvidar. Lembrei então das promessas que me fez. Cristo tem poder. E se o problema impossível for pra mim, Cristo tem poder. Mas se Jesus quiser mudar tudo aquilo que sonhei, não me importo, pois o seu querer é bem melhor. Eu prefiro confiar, pois Cristo tem poder. E se vai a noite embora e o novo dia vem, eu tenho força pra seguir além. Eu prefiro confiar, Jesus, Cristo tem poder. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Você que está aí na sua casa, faça do seu lar um ambiente de adoração agora. Vamos dizer para esse Deus maravilhoso que nós estamos completamente rendidos a Ele. Amém? Vamos louvar.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Pra ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Adorar o Senhor, aquele que veio, o Verbo que se fez carne, viveu entre nós, morreu por nós, mas ele ressuscitou e vive, e a morte não tem mais poder sobre ele. Amém? chegada do reino de Deus. Foi humilhado
humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo, eu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. E agora nós teremos o momento dos dízimos e ofertas. E vocês aí de casa vão poder estar nesse momento ofertando seus dízimos e ofertas através das contas que estarão aparecendo na sua tela e o QR Code também do PicPay.
faz pontilhado o seu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és Boa noite. Graças a Deus nós temos o privilégio de adorar e bendizer o seu nome. Você na sua casa, com a sua família. Eu quero pedir mais uma vez que você compartilhe o link desse culto para amigos, para irmãos. Você que está nos acompanhando online em qualquer lugar do Brasil ou em outras partes do mundo, seja bem-vindo. É um prazer contar com a sua participação, ainda que online. Mas é muito bom o povo reunido para glorificar a Deus, independentemente das circunstâncias. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e nós vamos começar esse mês trazendo uma meditação, até porque um dos efeitos dessa tão famigerada pandemia foi que, de um jeito ou de outro, as pessoas começaram a pensar como família. Quase que praticamente, Neto, se forçaram a conviver de fato como família. E nós vemos muitas reportagens de pessoas falando a respeito de estresse dentro de casa, porque as crianças estão dentro de casa sem jeito, cônjuges estão brigando mais, porque, lamentavelmente, a correria diária quase que nos fez esquecer do que é o convívio enquanto família. Então, eu louvo a Deus por você, pela sua família. Eu imagino que, nesse momento, você está com toda a sua família sentada na sala para cultuar o Senhor, no seu lar, fazendo do seu lar um altar de adoração ao nosso Deus. O tema em si, da nossa reflexão, eu achei um tema um pouco pesado. Mas, apesar de ser um tema pesado, praticamente, ele nos leva a uma reflexão muito séria a respeito de ações, de atitudes que muitas vezes nós tomamos sem se dar conta, mas que vão minar os nossos lares. Eu quero meditar com você nessa noite a respeito do tema o que leva uma família ao fracasso. Eu quero usar como base uma família da Bíblia, uma família de um grande homem de Deus, um homem com grandes virtudes, um homem cuja própria palavra de Deus vai dizer homem segundo o coração de Deus. Você já deduziu que nós vamos usar como base da nossa reflexão a família de Davi. Vou começar num texto que está lá em 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Vamos ver algumas ações que levam a família ao fracasso. 2º Samuel 6,16, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Mas, Valnice, onde é que você quer chegar? É o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite. Uma das ações que levam as famílias muitas vezes a fracassarem, a naufragarem, é o fato de não celebrar com os familiares momentos de conquista ou momentos de vitória. O contexto de 2 Samuel 6 é quando Davi está retornando para Jerusalém, mas Davi não está retornando de uma batalha militar. Ele está retornando de algo que Davi ansiou durante muito tempo, que ele desejou muito tempo em seu coração, que era trazer a arca novamente a Jerusalém. Ele está entrando ali, no modo a festejar, a celebrar. Eu imagino que a cidade tenha parado, Neto, para festejar aquele momento. E o texto vai dizer que o rei entrou ali com danças, muito animado, celebrando de fato, foi uma grande vitória. Mas o texto vai nos dizer que Mical, esposa de Davi, ela não participou desse momento. O texto vai dizer o seguinte:
ela observava de uma janela. Ela não quis se incluir ali naquele momento de celebração. Ela não quis fazer parte, juntamente com seu esposo, com todo o povo, daquele momento festivo, porque era um momento de uma grande vitória, mas ela estava como que observando de camarote, observando da janela. Muitas vezes, irmãos, nossas famílias, ela alcança vitórias, as quais nós lutamos muito tempo, empreendemos muitos esforços, um familiar, um cônjuge, um filho, um pai, alcança uma vitória e nós não nos lembramos de celebrar juntamente com eles. Muitas vezes, acontece em muitos lares, por exemplo, um pai, o esposo é promovido e ninguém celebra. A esposa conclui um curso universitário, ninguém celebra. Parece que a vitória foi única e exclusivamente daquela pessoa, daquele ente familiar. A vitória de um membro da sua família, meu querido, tem que ser celebrada por todos. Eu preciso entender que a vitória de um cônjuge, de um filho, de um pai, de alguém da minha família, é uma vitória da família. Então, celebre grandes vitórias com os seus familiares. Não fique da janela, mas participe. Sabe por quê? Porque a vitória de alguém da sua família, a vitória de alguém do seu lar, é a vitória da família como um todo. E Mical observava da janela. Não fique observando da janela. Faça parte das conquistas das pessoas que integram o seu lar. Segunda atitude que leva uma família ao fracasso, segundo Samuel capítulo 6, versículos 16 e 20, diz assim: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Verso 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Sabe o que eu posso entender aí? Um dos maiores fatores de destruição nos lares são as críticas excessivas. Você já parou para prestar atenção que o lugar onde você mais é criticado e onde você mais critica é dentro do seu lar? Nós recebemos críticas a todo momento. Nós fazemos críticas a todo momento, mas há pessoas que são demasiadamente críticas. Há pessoas que só sabem criticar e mais nada. São incapazes de tecer um elogio, mas são hábeis para fazer críticas, para tecer críticas. Não seja um crítico demasiado dentro da sua casa, porque quando você critica demais, você fecha as portas do diálogo no meio da sua família. Há pais que só sabem criticar os filhos o tempo todo. Eles não celebram vitória nenhuma dos seus filhos, mas só sabem criticar. São os primeiros a criticar. O filho conquista uma vitória acadêmica, muitos pais dizem o seguinte: você não fez mais do que a sua obrigação. Não há o que comemorar, você fez o que era para você fazer. Você não fez mais do que se esperava de você, então não há o que comemorar. Há cônjuges que vivem um fogo cruzado de críticas o tempo todo. Há esposos que criticam a mulher sem parar. E minhas irmãs, vamos combinar, há esposas também que criticam o marido o tempo inteiro. Quando você é extremamente crítico, você fecha a porta dos diálogos dentro da sua família. Não há prazer em estar num lar onde você é criticado e massacrado o tempo todo, exatamente pelas pessoas que deveriam te dar o suporte. Cuidado se você é extremamente crítico. Pessoas extremamente críticas, elas repelem as pessoas que estão ao seu lado. Elas têm facilidade de quebrar relacionamento, porque ninguém gosta de conviver o tempo todo com uma pessoa extremamente crítica. Lembra de um detalhe, você que gosta de criticar o tempo todo, nenhum de nós é perfeito. Todos nós falhamos.
muitas coisas, em muitos momentos nós falhamos, nós deixamos a desejar. Em muitas situações, nós não alcançamos aquilo que se espera de nós. Logo, nós não temos legitimidade para sermos tão críticos, principalmente com as pessoas que nos cercam. E Mical estava lá. Davi chegando, o texto bíblico lá do verso 20, ele chegando alegre para abençoar a sua casa, sua esposa vai recebê-lo. E aí, Neidson, eu imagino o seguinte, puxa vida, vou chegar em casa, minha esposa vai me receber com alegria também. Primeira coisa que ela fez, olha, Davi, que papel ridículo que você como rei fez na frente do povo inteiro. Que papelão, Davi. E o texto vai continuar dizendo que Davi deu uma resposta um pouco atravessada para ela. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado você que é pai. Cuidado você que é mãe. Cuidado você, marido. Só sabe criticar. Cuidado, minha irmã. Pare um pouco de ser tão crítica para com as pessoas. Terceiro aspecto que eu quero destacar aqui, para mim, um aspecto fundamental que destruiu a família de Davi. Segundo Samuel, capítulo 11, versos de 1 a 4, o terceiro ponto que eu quero destacar aqui, que leva uma família ao fracasso, é quando os cônjuges flertam com a infidelidade. Segundo Samuel, capítulo 11, vai nos dizer o seguinte: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, ela voltou para a sua casa. A tragédia na família de Davi começa a partir, principalmente, desse momento. No momento em que, em primeiro lugar, ele deveria estar com o seu exército à frente da batalha. Mas no momento em que se deixa de vigiar, o momento em que você permite um pouco de ociosidade, o texto vai dizer que Davi, numa bela tarde dessa, vai despertar daquele sono, vai chegar do terraço e vai ter uma visão que vai marcar negativamente a sua vida. Ele vai ver uma mulher, o texto vai ser muito claro ao dizer, uma mulher muito linda, uma mulher formosa, uma mulher que chamava mesmo a atenção. Ele vai olhar, até que se tivesse parado no olhar, o problema foi que esse olhar, ele serviu como combustível para uma sequência de pecados pesados praticados por Davi. Imagina comigo, será que Davi teria chegado para os seus servos e falado, olha, vem cá, traga aquela mulher aqui que eu vou adulterar com ela? Com certeza ele não disse isso. Possivelmente, para os seus encarregados de buscarem aquela mulher e levá-la ao seu palácio, ele deve ter inventado alguma mentira. Não satisfeito, o texto diz que ele vai e consuma o adultério com aquela mulher. E você que sabe a narrativa bíblica, esse adultério vai gerar um assassinato, vai morrer um homem justo, vai morrer um homem que estava ali dando sangue literalmente por Davi, pelo reino. Esse homem vai ser posto na frente da batalha exatamente para morrer. Davi vai receber a notícia, olha, Urias morreu. A resposta de Davi é extremamente cínica. Ó, Joabe, continua a batalha, quem está na frente da guerra corre o risco de morrer mesmo. E aí a infidelidade entrou na história da família de Davi. Davi destruiu a sua família, Davi destruiu a sua reputação, Davi destruiu a sua credibilidade, destruiu a vida de Batseba, destruiu a família de Urias. E a partir daí, a história de Davi vai passar por uma série de abalos.
Aquela família não vai ser a mesma a partir desse momento. Meu irmão, minha irmã, você que já casou, um dia você fez uma aliança com a pessoa a qual você se casou. Um dia vocês fizeram uma aliança entre vocês perante Deus. De serem fiéis um ao outro, que somente a morte venha a separá-los. Cuidado com brincadeiras com o sexo oposto. Cuidado com muita intimidade com pessoas do sexo oposto. Davi era um grande homem de Deus, mas 1 minuto de fraqueza lhe custou toda a sua família. Cuidado. Alimente o seu casamento. Alimente a sua aliança com o seu cônjuge. Cuide do seu cônjuge e seja cuidado por ele. Cuidado. Porque, dentre muitas coisas, casamento não admite terceirização. E aí você traz uma maldição sobre a sua família. Você estraga a sua vida. Pessoas que experimentaram uma situação dessa trazem em si grandes feridas. O preço é muito caro para se pagar. Em quarto lugar, o que leva uma família ao fracasso também são pais que não corrigem os seus filhos. Pais que não corrigem seus filhos, acobertando seus erros sem confrontá-los. 1 Reis capítulo 1, verso 6. Abre a Bíblia na sua casa, no seu sofá. Acesse aí 1 Reis capítulo 1, verso 6, diz assim: seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntou, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Você reparou um detalhe? Como é que esse versículo 6 de 1 Reis capítulo 1 começa? Seu pai nunca o havia contrariado. Quer estragar seu filho? Nunca o corrija. Quer estragar sua filha? Não corrija, não a repreenda. Passe a mão na cabeça dela mesmo. Se você fizer isso, você vai perder o seu filho. E as consequências vão ser praticamente irremediáveis lá na frente. Corrija enquanto há para ele esperança. É uma orientação bíblica. Meus irmãos, muitos pais, infelizmente, acham que por pagarem uma escola, a escola é obrigada a dar educação para os seus filhos. Escola é lugar de instrução. Escola é lugar de informação. Educação e formação precisa acontecer dentro de casa, pelo pai e pela mãe, de maneira conjunta. Infelizmente, nós vivemos uma geração onde as pessoas são cheias de ressalvas, porque simplesmente não foram corrigidas. A correção é que vai gerar amadurecimento. A correção é que vai gerar uma formação ética, moral e principalmente cristã. Pai e mãe, não terceirizem a educação do seu filho ou da sua filha. Outro dia, eu estava conversando com um amigo que é dono de uma escola. Ele falou que um dos maiores problemas que acontecem é aquela famosa reunião de pais. Muitas vezes, quando os professores vão falar alguma coisa não muito agradável dos filhos, tem pai que quer acionar judicialmente a escola porque está denegrindo a imagem do filhinho querido. Nós já fomos crianças, não já? Quem de nós aqui nunca, às vezes, na frente do pai e da mãe era uma coisa e lá na escola era outra? Qual de nós? Corrija seu filho enquanto há para ele esperança. Davi não corrigiu seu filho Adonias. Nunca o confrontou. Em quinto lugar, o que leva uma família ao fracasso são pais indiferentes aos problemas dentro da sua casa. Pais indiferentes aos problemas acontecidos dentro da sua casa.
Davi, logicamente, tinha muitos afazeres, tinha muitas preocupações. Ele tinha estratégias militares a se traçar. Ele tinha questões do reino para dar conta. Mas Davi também era esposo e era pai. Olha um pouco dos problemas que aconteceram dentro da casa de Davi, e Davi ficou indiferente. Segundo Samuel capítulo 13, versos de 2 a 5, vai falar sobre uma tragédia que aconteceu com filhos de Davi. Aminon, um dos filhos de Davi, ele vai ter um amigo chamado Jonadab. Um dia esse amigo Jonadab, está lá em 2 Samuel capítulo 13, versos de 2 a 5, um dia esse Jonadab vai ver Aminon todo triste. E essa tristeza de Aminon, ela tinha uma razão não muito adequada, que ele estava apaixonado pela sua irmã Tamar, queria dar um jeito de possuí-la de qualquer maneira, não via um jeito de cometer o mal. Um dia esse amigo do filho de Davi vai chegar, Mateus, e vai dizer o seguinte: Aminon, o que está acontecendo com você? Você está emagrecendo, seu semblante está triste, você está como derrotado, o que está acontecendo? Aminon abriu o coração. Esse Abinadab, se fosse amigo mesmo de Aminon, diria o seguinte: meu amigo, tira isso da sua cabeça. Isso é pecado, você vai destruir a sua família, você vai destruir a sua vida. Isso não é um sentimento benigno, pelo contrário, é um sentimento maligno. Sabe o que Abinadab vai fazer? Abinadab não, Jonadab. Sabe o que Jonadab vai fazer? Jonadab vai fazer o seguinte: olha, Aminon, finge que você está doente. Peça ao rei que mande exatamente Tamar vir aqui cuidar de você. O rei não vai negar isso. Peça para que ela venha aqui preparar uma alimentação para você, para ela cuidar de você. E você aproveita a oportunidade. A questão é, Davi não sabia do tipo de amigo que os filhos tinham. A pergunta para nós hoje: você conhece os amigos do seu filho? Você conhece os amigos da sua filha, a família deles? Quais valores eles prezam? Tem pai que chega, o filho simplesmente diz: estou saindo. Tá? Não quer nem saber com quem está saindo. Nem quer saber para onde vai, o que vai fazer. Não conhece os amigos do filho. Muitos filhos estão entregues à droga hoje por causa de um suposto amigo, cujo pai e a mãe não sabiam quem era. Faz vistas grossas. Você precisa saber com quem o seu filho ou sua filha anda. Sabe o que aconteceu? Aminon leva a cabo o pensamento maligno dele e vai abusar da irmã. Lá em 2 Samuel 13, 21, qual foi a atitude de Davi mediante esse acontecido? Quando Davi soube, a atitude de Davi é o seguinte: e o rei ficou profundamente irado. Ponto final. 2 Samuel 13, 21 vai dizer: e Davi e o rei ficou fortemente irado. Ele não se lembrou que ele tinha uma filha precisando do conforto dele. Ele não se lembrou que a sua filha estava passando agora por um momento que ia traumatizar e marcar sua vida dali até o final dos seus dias. Ele não se preocupou em chamar o filho para lhe dar uma disciplina. Sabe o que aconteceu? O ato contínuo é isso. Absalão soube da história. Absalão abraçou Tamar, cuidou da irmã. E o texto ainda em 2 Samuel capítulo 13 vai dizer que aquilo gerou um ódio no coração de Absalão. A prática do irmão e a passividade do pai diante da situação em não disciplinar o irmão. Pela lei, Aminon deveria ser condenado à morte. Mas nem uma disciplina verbal Davi se prestou a fazer com o irmão, com o filho. Nem isso. Davi ficou simplesmente irado.
essa ira que vai nascer no coração de Absalão, vai fazer com que Absalão agora arme uma trama, para, no seu entender, fazer justiça. Justiça com as próprias mãos. Vai fazer uma trama, vai bolar uma festa, vai até convidar Davi para ir à festa, mas como ele já conhecia o pai, ele já sabia que o pai não iria a essa festa. Como Davi não foi. E o texto diz que ele usou dessa festa para matar o seu irmão. Fazer justiça com as próprias mãos. Absalão comete o crime, foge por 3 anos. E ao longo desse tempo, Absalão vai tentando uma entrevista com o rei, voltar para que o rei o receba, para que o rei o ouça, para que o rei o perdoe. Davi diz o seguinte: pode voltar para a cidade, mas fica longe de mim. Joabe o tempo todo, rei, recebe Absalão. Absalão estava precisando de perdão naquele momento. Precisava ser disciplinado, mas também precisava experimentar um pai que o perdoasse. Davi o mantém distante. Olha que situação. Trazendo para os nossos dias hoje. Há muitos pais que estão vendo os filhos caminharem a passos largos para a perdição e não movem um dedo. Filho chegando em casa com coisa diferente, ninguém pergunta de onde veio, qual a origem, como conseguiu. Pai recebendo e vendo todos os indícios que o filho ou a filha estão se envolvendo com drogas, mas não, na minha casa não acontece, não é comigo. Isso gera o fracasso no lar. Você não pode estar indiferente ao que acontece na sua casa. Quem age assim é semelhante àquele motorista que pega, vê uma luz vermelha do óleo acendendo no carro, e ao invés de trocar o óleo, o filtro, né, tu vai lá e manda desligar a luzinha. Quando você, pai, quando você, mãe, age indiferente ao que está acontecendo de errado na sua casa, com seus filhos, você está escancarando uma brecha para o fracasso fazer parte da sua família. E não é esse o projeto de Deus para você e para a sua casa. Tome cuidado. Uma família destruída. O melhor rei de Israel. Homem segundo o coração de Deus. Mas sofreu abalos terríveis na família por falta desses cuidados que nós estamos numerando aqui. Ao fazer isso, nós não estamos desmerecendo Davi, não. Nós estamos usando o que aconteceu de modo real, para tomarmos como exemplo preventivo, para não cometermos os mesmos erros. Cuide da sua família, para que ela não vá ao fracasso. Segundo Samuel capítulo 15, versos de 1 a 6, o outro ponto que leva uma família ao fracasso, sabe qual é? Filhos que se rebelam contra os seus pais. Filhos que se rebelam contra os pais. Olha a bola de neve. Um filho comete um ato gravíssimo contra a irmã. O pai fica na dele. O outro, no seu modo de entender, faz justiça. E vai continuar entendendo e compreendendo o pai como alguém injusto. O texto vai dizer que agora Absalão ele não quer mais saber do perdão do pai, de um modo expresso. Mas agora ele vai se rebelar contra a autoridade do pai. Ele vai se rebelar contra o rei Davi. O texto está lá em 2 Samuel capítulo 15, de 1 a 6, diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para te ouvir.
E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém aproximava-se dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Você lembrou de alguém quando você leu esse texto aí? Você lembrou de alguém que a cada 4 anos faz isso aqui no Brasil? Não é igualzinho, né? Ele vai tramar uma rebelião, mas ele não vai bater de frente com o rei. Ele vai ficar na porta da cidade, Absalão vai ficar na porta da cidade, vai ver as pessoas com demandas para apresentar perante o rei, e vai dizer o seguinte: olha, infelizmente, pena que Israel não tem um rei que lhes ouça. Quem me dera poder fazer justiça para quem precisasse de justiça. O texto diz que essa rebelião de Absalão, ele foi conquistando as pessoas de Israel. Rebelião contra o próprio pai. Ele estava se rebelando contra a autoridade do pai. A autoridade paterna, a autoridade civil, a autoridade real também. Quero dizer para você que é filho, que é filha, nada nesse mundo lhe dá o direito de querer usurpar a autoridade que Deus conferiu ao seu pai e à sua mãe dentro de casa. Eles não são perfeitos, como você não é perfeito. Eles podem ter falhado em muitos aspectos, mas você não tem o direito dado por Deus, nem por ninguém, de se rebelar contra seu pai nem contra sua mãe. Eles são autoridade sobre a sua vida. Na verdade, pai e mãe são as primeiras autoridades que o ser humano vai conhecer na vida. Antes de conhecer a Deus, o ser humano vai conhecer, em primeiro lugar, a autoridade de pai e de mãe. Davi errou muito, mas Absalão e filho nenhum tem o direito de querer usurpar a autoridade de pai e mãe. É por isso que hoje a gente vive numa situação que ninguém respeita autoridade nenhuma. Ninguém quer se sujeitar a autoridade alguma. Só que o desfecho é trágico, como foi trágico para Absalão. O texto diz que Davi precisou fugir. Já imaginaram a cena? Um rei fugindo do próprio filho em rebelião contra ele. Davi precisou fugir. Numa dessas investidas de Absalão, aconteceu uma tragédia. Absalão morre. Absalão, o texto bíblico vai nos dizer que ele tinha um cabelo muito volumoso, grande. O texto bíblico vai nos dizer que Absalão tinha uma formosura fora dos padrões. Tinha tudo para ser o próximo rei de Israel. A questão, quando a Bíblia vai falar sobre formosura dos reis, a formosura era um quesito que as pessoas olhavam muito naqueles dias. O texto vai dizer que o cabelo de Absalão até pesava. E por causa desse cabelo ele ficou preso numa árvore. E o texto diz que Joabe aproveitou o evento e desfechou o golpe final. Matou Absalão. Joabe volta agora todo satisfeito para trazer um relatório para o rei. Olha, rei, o inimigo que se levantou contra ti está morto. E aí a gente chega no 7º ponto. Cuide da sua família hoje, para que não veja rolar no seu rosto amanhã lágrimas de remorso. Cuide da sua família hoje, para amanhã não chorar lágrimas de remorso. Foi o que aconteceu com Davi. O texto bíblico vai nos dizer, em 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, nos diz o seguinte: então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho,
Quem me dera tivesse eu morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Um choro tardio. Muitos pais, infelizmente, estão vivendo esse choro, ou vivenciaram esse choro, porque cometeram ações como as que nós mencionamos lá atrás. Não prestaram atenção nos problemas dentro de casa. Foram severos críticos. Não celebraram juntamente vitórias. E o filho vai se envolvendo com pessoas que ele nem sabe quem é. Vai fazendo coisas e não vai sendo corrigido. Não vai aprendendo a noção de limites. Meu querido, limite é uma barreira de proteção para a vida do ser humano. À primeira vista, Neide, as pessoas pensam que limite é alguma coisa para tolher a sua liberdade. Limite é para te preservar. Sem limites, a sociedade já teria sido dizimada há muito tempo. O que acontece com Davi agora? O que resta, Davi? Chorar. Chorar por um filho perdido. Chorar por um filho que ele muito amava, assim como os demais. Como é que você tem cuidado da sua família? O que você tem investido no seu lar? Como é que você tem agido enquanto membro de família? A sua família é uma bênção de Deus, ela foi escolhida por Deus para você. A família foi instituída por Deus. Família, o propósito da família é dar sustentação a cada um de nós, enquanto seres humanos. Nenhuma família é perfeita. Minha família comete inúmeros erros. Sua família comete inúmeros erros. Porque nós somos seres humanos, fadados a erros, fadados a limitações. Mas é preciso investir na minha família hoje, para amanhã não acontecer o que aconteceu com Davi, chorar o choro do remorso. Creio eu ser um dos piores prantos que existem, o pranto do remorso. O pranto quando você olha e diz assim, poxa, poderia ter sido assim. Eu poderia ter feito dessa maneira. Ou aquele choro onde você diz assim, eu não deveria ter feito isso. Cuide da sua família. Sua família é um bem preciosíssimo. Cada um de nós tem um papel a cumprir no meio da família. Seja vigilante no seu lar. Saiba de uma coisa, seu próximo, mais próximo, ele não está lá na rua. Seu próximo mais próximo vai estar no mesmo quarto que você, ou vai estar no quarto ao lado. Vai se assentar na mesma mesa que você. Vai caminhar com você. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento, olhasse aí para o seu familiar, olhasse para o seu familiar como alguém que Deus colocou para ser bênção na sua vida, para compartilhar com você. Que você olhasse para a sua família e no seu coração dissesse assim, Senhor, muito obrigado por essa família aqui, o Senhor me deu. Você olhasse para essa família e no seu íntimo pedisse a Deus que lhe dê sabedoria para investir o seu melhor nela. Alguém já disse, já é quase senso comum, não há sucesso nenhum que justifique o fracasso de uma família. Hoje nós temos uma palavra muito bonitinha para falar em famílias quando fracassam, né? Família disfuncional. É uma expressão bonita.
frustrar uma tragédia dentro de casa. Você que é pai, você que é mãe, olhe para os filhos que Deus acrescentou a vocês. Seus filhos aí, que você está olhando para eles agora, a Bíblia diz que eles são herança da parte do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Primeiro, herança é algo que alguém prepara para deixar para outra pessoa. Deus preparou seus filhos para deixá-los para você. Deus confiou os seus filhos. E herança, ela pode ser dilapidada, mas uma herança deve receber investimento. Invista nos seus filhos. Invista tempo. Invista tempo. Invista afeto. Você que é pai e mãe, olha aqui. Não é demérito você, muitas vezes, pedir perdão por um erro que você cometeu contra o seu filho ou sua filha, não. Pelo contrário, você está ensinando uma verdade preciosa ao seu filho. Por que eu estou dizendo isso? Há pais que pensam o seguinte: eu sou pai, eu tenho sempre razão. Você vai perder seu filho se pensar assim. Você vai criar uma barreira de relacionamento com seu filho e com sua filha se você pensar dessa maneira. Muitas vezes, meu querido, você vai ter que dizer para o seu filho: filho, eu errei com você aqui. Me perdoe. Você que está aí com sua esposa, ou você com seu esposo, olha a pessoa que Deus colocou para caminhar o resto da vida ao seu lado. Um dia você fez uma aliança com essa pessoa diante de Deus. E a família começou com vocês dois. Valorize. Honre. Diminua um pouco o volume de crítica. Troque um pouco de crítica por uma boa dose de elogios. Quanto tempo faz que você não elogia o seu cônjuge? Aí às vezes você pensa: já está acostumado, é assim mesmo, sabe que eu sou assim mesmo. Valorize. Você que é filho, olha aí para o seu pai e para sua mãe. Às vezes você não entende o que eles fazem para te corrigir. Às vezes você fica aborrecido, fica chateado. Seu pai e sua mãe, quando te corrigem, eles estão demonstrando que te amam e estão te preparando para o futuro. Vou te contar um segredo. Um dia nós que somos pais e mães, nós vamos passar e vocês vão dar sequência. Pai e mãe, infelizmente, não é eterno. Pai e mãe, infelizmente, nós não os teremos para nos consolar, para nos corrigir, para caminhar conosco, para nos salvar na hora do sufoco. Então aproveite enquanto Deus te concede o privilégio de ter seu pai e sua mãe aí com você, mesmo te corrigindo. Jamais se rebele contra a autoridade dos seus pais, porque a vítima fatalmente será você. Um dos maiores e mais belos mandamentos bíblicos diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Valorize. Eles podem ter todos os defeitos do mundo, mas eles querem o seu bem. Vamos meditar numa canção nesse momento. Gostaria que você meditasse nessa canção. E se vocês, porventura, a conhecerem, por que não cantar nesse momento de culto aí na sua casa com toda a sua família? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa.
Amém. Meu querido, que Deus abençoe as nossas famílias, os nossos lares. Que nós sejamos vigilantes para que o nosso lar seja um canal de bênçãos, seja fonte de bênçãos e que seja um lugar de pessoas que se amam, que se cuidam conforme a orientação de Deus. Nesse momento eu quero orar. Feche os seus olhos. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Quero te agradecer, ó Deus, pela bênção da minha família. Quero te agradecer, ó Deus, pela bênção das nossas famílias, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos uma família concedida pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que nós, na qualidade de cônjuges, ó Deus, que nós possamos a cada dia, Senhor, renovar esse voto de honrar, de cuidar e de ser companheiro, ó Deus, do nosso cônjuge. Ó Deus, repreenda nas nossas vidas, ó Deus, tudo aquilo que não agradar o Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos mais parceiros e menos críticos, Senhor. Ó Deus, nos dê sabedoria enquanto pais, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, mediante a Tua orientação, criar os nossos filhos na disciplina do Senhor. Ó Deus, nos ensina, ó Pai, a mostrar afetividade para eles, a mostrar que eles são importantes para nós, Senhor, a cada dia. Ó Deus, nos ajude a ser exemplos para eles, a sermos modelos, bons modelos para eles. Ó Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, todos os filhos nesse momento, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes, nós, enquanto filhos, não entendemos as posturas e as ações dos nossos pais, ó Deus. Senhor, muitas vezes nós ficamos chateados quando somos corrigidos por eles. Ó Deus, mas a Tua palavra, ela nos ensina, Senhor, que a correção é um ato de amor do Senhor. Todo aquele que é recebido por filho, ó Deus, precisa ser corrigido para andar e ser instruído em justiça. Ó Deus, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada família que está ao alcance dessa transmissão nessa hora. Ó Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor. Há famílias que estão precisando ser restauradas pelo Senhor. E é em nome de Jesus que eu peço, Senhor, restaura essa família para que o Teu nome venha a ser glorificado. Ó Deus, restaura esse relacionamento quebrado aí, meu Pai. Que haja um novo proceder, um novo caminhar a partir de agora, ó Deus. Transforma, Senhor, o nosso lar, transforma a história das nossas famílias, ó Deus. E que o amor de Deus, o Pai, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as santas e benditas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe rica e abundantemente o seu lar. Que o seu lar seja um lugar agradável, um lugar de bênçãos, um lugar onde se experimenta a presença do Senhor. Quero pedir que você transmita, compartilhe o link dessa transmissão com as pessoas que você ama. Abençoe mais pessoas. Você que ainda não é inscrito em algum dos canais, pode se inscrever. Por favor, inscreva-se e toque no sininho para você receber cada notificação avisando dos cultos que prestaremos ao nosso Deus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente a sua vida. Amém.